Eu gostaria de ler o livro de Lucas, capítulo 15, versículo 18. Diz assim: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Então, essa passagem retrata muito, às vezes, aquilo que nós vivemos. Quando nós decidimos escolher que caminho nós queremos seguir, quando a palavra de Deus ela nos ensina por onde nós devemos andar. E esse rapaz, ele vivia com o seu pai. E enquanto ele estava ali vivendo com o seu pai, ele estava indo no caminho da verdade. Mas chegou aquele momento que ele se desviou, que ele disse: não, pai, me dá a minha herança, eu vou seguir a minha vida. Eu vou escolher aquilo que eu quero pensar, de que forma eu quero viver, que tipos de livro eu quero ler, ou ambientes que eu quero frequentar. Eu quero viver, então é a falsa ilusão da liberdade. Muitas pessoas acham que isso é liberdade, fazer aquilo que bem entende. A Bíblia ela coloca a maneira como nós devemos viver. Então, viver da maneira que a própria pessoa acha, colocando as suas próprias leis, fazendo as suas próprias leis e dizendo: eu vou assim viver dessa forma, da maneira que eu bem entendo, que eu acho correto. Então, quando fazemos isso, nós nos desviamos da presença de Deus, nós nos desviamos para longe do Pai. Enquanto nós vivemos pela palavra de Deus, nós estamos próximos, nós vivemos na casa do Pai. Mas quando decidimos sair para o mundo, ou seja, ter a dita liberdade, a falsa liberdade, porque o mundo prega que liberdade é fazer o que bem entende, é ir para onde quer, sem dar satisfações a ninguém, sem pedir nada a ninguém. Então, o mundo prega que isso é liberdade. Mas é andar longe do Pai. E um filho, uma criança que ela anda longe do seu pai, a tendência dela é o quê? Nós somos como crianças, nós não entendemos, nós não compreendemos, nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus todos os dias, toda manhã, para viver, para nós seguirmos o nosso caminho. E quando nos distanciamos do Pai, quando nós decidimos ser o nosso próprio Pai e viver segundo os nossos próprios conselhos ou segundo os próprios conselhos do mundo, porque o mundo também ele aconselha, ele tem os conselhos dele, mas que muitas vezes leva para longe de Deus. Então a tendência é o quê? É viver essa vida, é morte, é perder a proteção de Deus e andar errante pelo mundo. E foi assim que aconteceu com esse jovem, ele vivia uma vida boa com o seu pai, mas de repente acabou tudo aquilo que o pai dele tinha dado a ele, e ele foi trabalhar, como alimentar lá os porcos. Ele desejava o alimento comer aquilo que os porcos comiam, sendo que o pai tinha de fartura para dar a ele. E quando saímos da presença de Deus, é exatamente isso que acontece. Deus é um Deus de abundância e Ele tem farturas e farturas para nos dar. Mas muitas vezes o ser humano que é inclinado para o mal, ele diz: não, eu prefiro o alimento dos porcos, eu prefiro o mundo. Então ele diz assim, essa passagem diz: estando ainda longe, mas pela graça de Deus, amados, a palavra diz que ele se arrependeu, houve um arrependimento, ele percebeu, ele se deu conta de que longe do pai dele não dá para viver. Nós temos que perceber também que longe do nosso Pai, longe da sua palavra, dos seus conselhos, das suas leis, dos seus ensinamentos, não dá para viver. Nós temos que perceber isso e que queremos que nós venhamos a desejar todos os dias da nossa vida estar debaixo das asas do nosso Deus, debaixo da sua proteção, todos os dias estar na sua casa. E a Bíblia conta que esse jovem, ele se arrependeu porque ele se deu conta. Amados, ainda é tempo
né? Muitos hoje vivem de uma forma que eles não estão se dando conta que Jesus está voltando. Que Jesus já está às portas, que o mundo, quem domina é o maligno que tem dominado este mundo. Mas Deus, Ele espera que as pessoas se arrependam, que todos se deem conta de que o melhor lugar para estarmos é debaixo da proteção de Deus, nos seus caminhos, é debaixo dos seus conselhos, porque Deus, Ele quer que nós venhamos a aprender dEle, Ele quer nos ensinar. E este jovem, ele se arrependeu e ele voltou, e ele reconheceu que ele pecou. E quando ele reconheceu que ele pecou, ele correu para os braços do seu pai. Né? Que aquela pessoa que ainda está desviada dos caminhos do Senhor, ela possa reconhecer enquanto é tempo, porque no momento que nós nos damos conta que nós erramos e corremos para Deus, Ele está sempre de braços abertos. Aqui no versículo 20 diz: a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou. Deus, Ele não rejeita aquele que vai a Ele. Deus, Ele está sempre de braços abertos para receber. Não importa o que o filho fez, não importa o que você fez, não importa o seu pecado. Mas Deus só quer que você reconheça que você errou, que você reconheça que o melhor lugar para estar é debaixo da proteção dEle. É seguindo os ensinamentos dEle, que Ele, quando nós vamos ao encontro de Deus, Ele vem ao nosso encontro de braços abertos para nos receber. E a palavra diz: e abraçou e beijou. Ou seja, Deus é um Deus de perdão. Mas nós precisamos, como pecadores, reconhecer e ter a atitude. O jovem, ele não ficou lá naquele lugar aguardando, não. Acho que se o meu pai quiser, ele pode vir me procurar aí onde eu estou. Não, ele teve uma atitude, ele tomou uma decisão. Eu vou ao encontro dele. Muito isso acontece porque as pessoas muitas vezes elas ficam: não, eu vou esperar um dia, eu acho que alguém vem aqui dentro da minha casa, vai bater na minha porta, né, vai adivinhar o que eu estou precisando, né? Às vezes as pessoas têm vontade para a igreja, as pessoas que são desviadas do caminho do Senhor, e já conversei com pessoas e elas dizem: tem saudade da igreja, mas elas ainda precisam tomar uma atitude, ela precisa sair do lugar dela. Não podemos ficar ali parados, esperando, mas quando nós saímos do nosso lugar, o Senhor Deus, Ele sai do lugar dele e vem ao nosso encontro. Assim como a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia conta a história daquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela tinha tudo para ficar prostrada, ela podia dizer: não, eu já tentei de todas as coisas na minha vida, então o que resta para mim é ficar aqui dentro da minha casa e esperar a morte. Né? Então muitos pensam assim, existem pessoas que pensam assim: não, eu não tenho mais jeito, eu já pequei muito, eu vou só esperar o dia em que eu irei para o inferno. Então aquela mulher, pelo fato dela estar naquela situação, naquelas condições, com uma hemorragia, deixa a pessoa debilitada, deixa uma pessoa fraca, sem força nenhuma. Mas ela saiu do lugar dela, ela foi ao encontro da cura. E o nosso Deus não é só um Deus que cura, é um Deus que perdoa. Ela recebeu muito mais do que a cura, ela recebeu o perdão dos seus pecados. Então, tudo vem de uma atitude nossa. Precisamos ter atitude, ter determinação na nossa vida para ir. Deus, Ele tem perdão para nós. Deus, Ele tem perdão para a tua vida, mas precisa você sair do seu lugar e ir ao encontro dEle. Amém?